Bom dia, sejam todos e todas muito bem-vindas. É um privilégio poder estar aqui iniciando o último seminário dos 5 que nós realizamos desde o mês de junho, percorrendo 4 regiões do estado do Rio de Janeiro, começando dia 30 de junho em Volta Redonda, no Instituto Estadual Professor Manuel Marinho. Depois, dia 25 de julho, em Campos dos Goytacazes, no Instituto Federal Fluminense, no campus do centro. Em seguida, no dia 28 de agosto, no Instituto Federal Fluminense de Cabo Frio. E no dia 15 de setembro, no Colégio Estadual, em Mangaratiba, e agora aqui na UERJ, que nos acolheu nesse projeto desde o início. Então, antes de compor a mesa de abertura, eu queria aqui fazer alguns agradecimentos e algumas menções que considero absolutamente relevantes. Em primeiro lugar, na figura do professor Carlos Alberto Oliveira, o CAO, agradecer ao UERJ. Professor CAO, a partir de um contato inicial feito por um parceiro da Articult, o Marco Antônio Marinho, recebeu o presidente da Articult, a coordenadora técnica do projeto e a mim mesmo, numa reunião, e ele abriu as portas da instituição, não apenas do instituto que dirige, mas do conjunto da universidade, permitindo que nós chegássemos ao dia de hoje, depois de 45 dias de preparação. Também quero agradecer muito, aqui da UERJ, a professora Nelma Felipe, da pró-reitora, que viabilizou nessa pró-reitoria o apoio na parte do refeitório para o almoço dos nossos convidados e convidadas das comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro. Também quero agradecer muito o deputado federal Bandeira de Mello, que foi, por intermédio de sua emenda, selecionando a Articult e o projeto Bizu da Articult, Diálogos com a Ancestralidade, que possibilitou que nós fizéssemos todas as atividades já a partir do mês de março e com a conclusão no dia de hoje. Agradecer muito a parceria construída com sangue, suor e lágrimas, as lágrimas minhas, no caso, com a Aquilerge, porque vencer a resistência da dona Bia Nunes não foi fácil. Dona Bia Nunes olhava para mim e fala: o que esse gordo está se metendo com os quilombos? O que ele entende disso? Que projeto é esse? Que maluquinho não consulta a gente. Mas, brincadeiras à parte, quero agradecer muito a parceria da Aquilerge, na figura da Bia, na figura do Renato. Renato foi incansável para viabilizar essa articulação para esse evento de hoje. Uma coisa que é muito interessante, que eu percebi que ele e a Bia fazem uma bela dobradinha, que a Bia é estourada e o Renato é relax. Então o Renato, mesmo quando ele vinha me cobrar, ele cobrava com tal doçura que eu me sentia constrangido em não atender. Então, agradecer muito esse apoio e essa parceria. E agradecer a Articult, na figura do seu presidente, Evandro Tavares, dos seus diretores Breno Rodrigues e Elisângela, que confiaram na nossa equipe para tocar esse projeto. Então, sem mais delongas, nós vamos abrir aqui a mesa. Quero convidar para compor a mesa o presidente da Articult, Evandro Tavares, por gentileza. Convidar a nossa presidente. Convido ou não? Agora estou em dúvida. O que você acha, Renato? Devo convidar? Convido, né? Vou dar essa chance, né? Convidar a nossa Bia Nunes, presidente da Aquilerge, para vir aqui para a mesa também. E convidar
a coordenadora técnica pedagógica do projeto, professora, mestre June Lessa Freire, para compor a mesa. Esse braço dela contundido foi quando ela me deu uma pancada por alguma coisa que eu errei, que eu não sei até hoje o que foi, mas ela certamente sabe por que me bateu. Então, vou passar a palavra para o Evandro, dar as boas-vindas. Você pode se sentar, por favor, fiquem à vontade. Falar em pé. Bom dia, pessoal. Com um enorme orgulho que hoje encerramos esse ciclo. Foi uma luta, uma batalha, rodamos o Estado fazendo seminário. E hoje estamos aqui na UERJ, vizinha à nossa instituição, que há 20 anos atua aqui na comunidade da Mangueira, a Arte Cult, onde eu sou nascido, criado e residente. Tá? Todos nós moramos na Mangueira, nascemos lá. E dentro desses 20 anos realizamos diversas atividades, qualificação profissional, inserção de jovens no mercado de trabalho, reinserção social também de jovens que cumpriram medida socioeducativa, ações de literatura com crianças, artesanato com mulheres em especial. E estamos aí na batalha, tá bom? Agradecer ao UERJ, agradecer a todos que permitiram que chegássemos até aqui, o deputado federal Bandeira de Mello, que foi o autor da emenda que possibilitou todo esse desenvolvimento do trabalho, né? E agradecer a presença de todos e todas e declaro aberto o nosso seminário no dia de hoje. Muito obrigado. Passar a palavra agora para a nossa parceira querida da Aquilerge, presidente, Bia Nunes. Bom dia a todas e todos. Foi uma comédia mesmo, sabe? O seu Orlando, ele colocou aqui. Nós tivemos a primeira reunião, onde ele me convidou para participar da reunião e eu conheci aí o presidente da Arte Cult. Mas a gente sempre muito desconfiada, e eu vou fazer uma parte aqui. O que acontece, Orlando? A gente vivencia há décadas o uso do nosso nome, o uso da nossa história, e isso tem nos cansado por demais. Tem sido muito maçante, para além de sermos guardiões da natureza, da biodiversidade, ainda somos guardiões da nossa história. História essa que tem sido invadida e muitas das vezes banalizada por aqueles que muitas das vezes não respeitam o nosso caminhar. Então, quando chega alguém que a gente não conhece, a gente primeiro quer entender qual é o cenário, porque para trazer esses homens e mulheres e tirá-los do seu território, a gente precisa ter muito respeito, porque são homens e mulheres que passam por uma caminhada ainda muito sofrida. A gente ainda tem pela frente uma longa estrada para tirar ainda aquele rótulo que foi colocado na população preta, negra e quilombola do Brasil. E para além de tudo isso, a gente ainda encontra pessoas que são capazes, né, de se apropriar, de usurpar. Então, a gente tem mesmo todo cuidado, antes da gente aceitar qualquer parceria, a gente avalia muito o que vai valer a pena e o que não vai valer a pena. Então, realmente, primeiro eu estudei bastante o senhor, né? Assim como a gente faz com vários, porque a gente hoje não se permite mais, né? Dentro daquilo que for possível a gente conseguir enxergar, a gente não se permite mais ser tão usado como a gente foi. E, para além disso, eu tenho uma responsabilidade com esses 54 territórios dentro do Estado, porque aquilo que eu passar para eles, foi eu que passei. Aquilo que acontecia de errado, foi eu que errei.
porque quem faz a parceria e quem fez a parceria foi eu. Então, a gente tenta, na medida do possível, né, ganhar parceiros, e a gente precisa muito dos parceiros, mas a gente precisa ganhar também a confiança desses parceiros. E o senhor ganhou a minha confiança. Nós tivemos, em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, iniciamos, acho que pela Norte e Noroeste, foi isso, né? Médio Paraíba, iniciamos lá para o Médio Paraíba, e aí lá estava a Ivone acompanhou lá, porque aí a gente distribuiu quem ia fazer esse acompanhamento. A Ivone participou do acompanhamento, depois fomos para Norte, ou fomos para Lagos? Norte, né? Fomos para Norte, e aí a Beth fez também aquela intermediação ali. Em Lagos também a Beth esteve. Em Costa Verde a gente contou com a Amanda, né, que é uma das nossas secretárias, que estava lá, a Amanda também acompanhou. E hoje a gente está finalizando. E aí eu falei para ele assim, olha como é que eu falei para ele, que eu vou deixar aqui porque vocês são testemunhas. Falei, olha só, senhor Orlando, o negócio é o seguinte, vocês chegam perto da gente com os projetos tudo pronto. A gente não consegue contribuir, a gente não consegue participar. O próximo projeto a gente quer escrever junto. E ele aceitou. Então, dizer, senhor Orlando, que a partir de então, agora a gente tem uma parceria, né? Acredito que foi concretizado isso com toda essa caminhada que a gente teve durante esses meses e que a gente possa, né, construir juntos várias e outras propostas que venham dar dignidade para o povo preto, o povo negro, o povo quilombola do estado do Rio de Janeiro. A gente, enquanto Aquiledes, se coloca à disposição. O nosso povo, ele tem muitas riquezas a oferecer. Quero dizer aqui que agora, no próximo sábado, dia 1º de novembro, iniciando o mês negro, né, que dizem, né? Porque, para mim, são os 365 dias, são mês negro, que só nós sabemos. Mas, novembro é o mês que a gente tira para reflexão, a gente vai iniciar um projeto chamado Rotas. E aí já deixo aqui, seu Orlando, os demais, todos convidados, depois a gente conversa. Rotas Quilombola vai ser um projeto de turismo que vai rodar em todo o estado do Rio de Janeiro, e ele vai ter o lançamento dele na cidade de Magé. Porque como Rotas ainda não tem nenhum patrocinador, a gente vai fazer primeiro ele em Magé, fazendo ali o roteiro pelos quilombos de Magé, e depois a articulação dentro do estado, mostrando para o Brasil, mostrando para o estado do Rio de Janeiro, o que de fato as populações quilombolas estão produzindo. No mais, é dizer que é sempre energético e maravilhoso estar com vocês, minhas irmãs e meus irmãos quilombola, e mais uma vez agradecer pela oportunidade. E agora, a partir de agora, a parceria vai em frente. Tá, senhor Orlando? Tamo junto. Obrigado. Essa batidinha no microfone é em homenagem ao pessoal da equipe, que toda vez que eu bato no microfone, não bata no microfone, mas eu faço de propósito. Eu queria, antes de passar a palavra para a professora Juni, saudar e chamar para a mesa a Rose Freitas, que representa a Superg. Ela vai explicar que superintendência é essa da UERJ. É uma superintendência muito importante para esse trabalho, tem tudo a ver com esse seminário, com esse projeto. Então, Rose, por gentileza, suba, vá para a mesa. E já vou te passar a palavra, tá certo? E aqui é tudo vapt-vupt. Fique. Fique à vontade. Esse microfone é seu. Opa, vou levar para casa. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia, mesa, só da mesa. Que honra estar aqui com vocês. Antes de qualquer coisa, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher preta,
tenho os dreads curtos, estou com um vestido de alça coral, laranja, salmão, parecido com isso, e um óculos marrom. Tenho uma pulseira na mão esquerda, onde eu seguro o microfone, tenho as unhas pintadas de vermelho e anéis em ambas as mãos. Eu sou professora daqui da casa, com muita honra, uma professora preta dentro de um quadro ainda não representativo da sociedade brasileira aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estou como assessora de uma unidade administrativa recém-criada dentro da administração central daqui da universidade, que é a SUPERG, é a Superintendência de Equidade Étnico-Racial e de Gênero. É uma unidade programática porque ela tem a função de, junto com as unidades administrativas que a gente já conhece, as pró-reitorias, a Superintendência de Gestão de Pessoas, pensar essas temáticas e aprofundar, ampliar as políticas institucionais para essas temáticas. Essa nova gestão entende que é central ter uma unidade específica para pensar essas temáticas. Então, por isso que, pedindo desculpas ao atraso e pedindo desculpas da superintendente não estar aqui, porque o cotidiano administrativo se impôs, especialmente nessa reta final, mas eu fiz questão de vir aqui saudar e reverenciar esse espaço como um espaço importante, de gente preta na universidade, reverenciando a nossa produção, dizer que a universidade está de portas abertas e ainda mais estará, e esta superintendência está à disposição para próximas parcerias, porque é importante que a gente fale de nós, sobre nós, e que a universidade, o ensino superior se abra para as nossas produções, que são ancestrais, importantes, e pavimentaram para que a gente chegasse até aqui, para que esse espaço acontecesse. Então, salve e reverencio a mais velha, a mesa e esse espaço e coloco à disposição. Obrigada. Muito obrigado, professora Rose. Prometo que agora não esqueço mais o que significa a sigla. Passar a palavra. Bia está querendo falar? Não, só que eu esqueci de colocar. Claro, Bia. Da importância do seminário, a questão da literatura. A importância, o que fez o aceite, o que fez com que a gente realmente entrasse dentro desse seminário, desse projeto, foi a importância da literatura. Né? Literatura essa que ainda é muito distante da nossa população, mas que também traz a nossa população como protagonismo, não somente no conteúdo, mas também na escrita e na conquista. E aí eu queria dizer que nós temos aqui uma jovem escritora, tá? E eu gostaria de pedir no final para que essa jovem falasse um pouco do livro dela e da experiência dela enquanto jovem quilombola. São dois, né? Ter lançado já 2 livros e o estudo e a faculdade, o curso que ela escolheu fazer em relação à questão da literatura. Só para colocar isso. Obrigada. Você está falando de quem? Da Bela? A Bela é minha amiga de infância, mais nova. Depois do vídeo que ela fez, divulgando o projeto, está no Instagram dela, o Renato me mandou, eu fiquei encantado. Já tinha conversado com ela por telefone. E é interessante porque a Bela pode ser quase minha neta, né? Para não dizer minha filha. E aí o diálogo é um pouco diferente, né? Eu falo de um jeito mais formal e ela, tá bom, curto e grosso, que é ótimo. E aí estava conversando com ela para combinar a vinda do grupo lá, né? Do Quilombo. E aí o Renato me passou também na correria, ele falou assim, poxa, esqueci até de te passar isso. Aí, passou, eu falei, rapaz, eu já divulguei nos nossos grupos, mandei para o deputado, enfim, porque... além de tudo, além de muito desembaraço, o texto, o roteiro ficou perfeito, viu, Bela? Você está de parabéns mais uma vez. Já te parabenizei no privado, parabenizo agora de público, tá certo? E com certeza, na volta do almoço, porque agora de manhã a gente está com o tempo muito apertado, mas na volta, na parte da tarde, você vai falar dos seus livros para nós, tá certo? Passar a palavra agora para encerrar essa primeira parte dos trabalhos, a professora mestra June Lessa Freire, coordenadora técnico-pedagógica do projeto. Bom dia todo mundo. Começamos, né? E chegamos aqui nesse 5º seminário. Foi uma jornada, assim, comentei com o Orlando, professor Marcelo, andamos por esse estado, né? Literalmente
pelos 5 canos do Estado, nem foram 4, porque aqui é o 5º, né? E fazendo esse desafio, né? Que é fazer uma educação itinerante, né? Literatura itinerante. Eu até falei a educação mambembe, que você vai, cada lugar que você tem que organizar tudo, você tem que separar o espaço, ver palestrante, ver quem vai trabalhar, como é que vai ser. Então, foi um grande desafio, né? Mas quem é da educação gosta disso mesmo, né? Quem é da educação gosta de desafio, que é o propósito é fazer acontecer, fazer o conhecimento, né, se difundir, construir conhecimento, dialogar, né, colocar todos os conhecimentos, diferentes conhecimentos, conhecimentos acadêmicos, né, conhecimentos ancestrais, botar todo mundo para dialogar, porque quanto mais diverso esses conhecimentos, mais rico é o ambiente. É que nem uma floresta. A floresta mais rica é a que tem maior diversidade. E assim a sociedade também. A sociedade mais rica é que tem maior diversidade, né? De pensamentos, de pontos de vista. E um ponto de vista nunca é... Um ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Precisamos, para compreendermos, aprendermos a realidade, precisamos estar ouvindo, né, diferentes pontos de vista. Isso tudo enriquece a cada um de nós. E esse é o desafio, esse é o grande barato da literatura, que permite você entrar naqueles sonhos, entrar naquele imaginário do escritor, da escritora, né? E nós resgatamos nesse projeto 10 obras de escritores e uma escritora fundantes da literatura negra brasileira, que são Lima Barreto, Machado de Assis, Maria Firmina dos Reis e o poeta Cruz e Souza, né? Eles, os 4, viveram na segunda metade do século XIX, chegaram a entrar no século XX, no início do século XX, e viveram um Brasil que se transformava, né? Naquele final do século XIX, aconteceu muita coisa no Brasil. O Brasil participou de guerras regionais, houve revoltas, houve, finalmente, né, a libertação. Eu digo que não foi a libertação dos escravos, digo que foi uma libertação, né, da população como um todo, daquela vergonha, né? Então, a libertação, e logo em seguida, deixou de ser monarquia, passou a ser república, ou seja, foram muitas e muitas transformações acontecendo aqui no Brasil. E esses escritores nos ajudam a conhecer, né? A conhecer essas histórias, a conhecer o que acontecia, o que era o Brasil nessa época. E porque quando a gente estuda história, normalmente vem aqueles acontecimentos históricos, os documentos e tudo, só que, né, quem conta essa história oficial opta por um ponto de vista. E a literatura é exatamente essa mágica. Nos traz outros pontos de vista de uma mesma história. Então, bem-vindos todos aqui ao projeto e vamos, né, dar início aqui aos trabalhos, né? Vamos vamos começar, que a gente está, né, super atrasado no nosso horário, né? Valeu, gente. Obrigada. Bom, agora a gente vai pedir só para a professora Júnior ficar na mesa, porque ela vai coordenar as palestras, convidar o Evandro, a Bia e a professora Rose a ficarem aqui conosco na plateia. Tá certo? Olha, em termos de... Professora Júnior, a senhora que vai coordenar agora, mas quem são os palestrantes agora da manhã? A professora Rosana. Então, convidar a professora Rosana... E a professora Daniela. Professora Rosana Silva. Acertei. Eu sou muito bom de nome, acerto, erro todos. Professora Rosana, que é da Academia de Letras de Cabo Frio, escritora, autora. Convidá-la para a mesa. Seja bem-vinda, Rosana.
Eu achei que não ia ter salva de palma para a professora Rosana. Eu estou Ora, batendo bola. palma com a mão só, que não... a outra está prejudicada. Não, professora, a Daniela. Professora Dani Gomes, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje. Prazer, Dani, seja bem-vinda. Olha, em termos da programação, são 11 horas e 56 minutos. Nós programamos o intervalo de almoço no refeitório da UERJ para 1h da tarde. Não há problema de ser 1h15, mas eu gostaria que a gente não avançasse esse teto. Tá certo? Então, professora Júnior. Eu vou começar pela Dani, que a Dani tem que... Professora Júnior. Não, só um minutinho. Então, eu pediria que a senhora coordenasse e me livrasse desse papel antipático de ficar interrompendo as pessoas. Tá certo? Que a senhora garanta que o tempo seja cumprido. Tá bom? Muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Pedir para a professora Dani, né? A professora Dani tem um trabalho muito bacana. Esse primeiro painel a gente vai estar falando sobre a professora Maria Firmina dos Reis, a autora. A Maria Firmina, ela publicou o primeiro livro escrito por uma mulher no Brasil, uma professora negra, professora de história, o primeiro livro escrito por uma mulher no Brasil, né? Que não só pessoas, né, negras são marginalizadas no Brasil, mas também as mulheres, né? As mulheres também foram apagadas, a história das escritoras mulheres. E a primeira mulher a publicar um livro foi a professora Maria Firmina dos Reis, em 1860. Tá? E ela também foi a professora que criou a primeira escola mista do Brasil, que todas as escolas antigamente eram assim, só menino ou só menina. E ela criou a primeira escola mista pública, gratuita, não era pública, era porque era dela, privada, mas gratuita, do Brasil também. Então, uma pessoa muito à frente do seu tempo. Então, por favor, professora Daniela, aqui, pega o assim, você prefere ficar ali. Primeiro vai ser a Daniela, primeiro, viu? Qual deles? No meio, para passar o slide. Você não prefere ficar ali no púlpito? Tá bom. Obrigada. Conseguiu aí colocar? Isso, Dani Gomes, isso mesmo. Vim de longe, muito longe, das terras do Senhor Rei. Venci o bicho silêncio e as minhas histórias contei. Vim de longe, muito longe, das terras do Senhor Rei. Venci o bicho silêncio e as minhas histórias contei. Venci o bicho silêncio e as minhas histórias contei. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Dani Gomes. Licença aos meus mais velhos, minhas mais novas, minhas iguais. Muito bom ver Rose. Saudade. Sou mãe da Laísa Griot. Sou professora, dentre muitas coisas que nós somos, né? E faço parte do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. E de lá que eu conheço a professora Rose. Com muito carinho, estamos com saudades, querida. E a gente inverteu um pouco a nossa mesa. A gente vai falar sobre as práticas. Eu estou no chão de sala de aula há um pouco mais de uns 20 anos. Eu estava até falando com o meu companheiro assim, nossa, 20 anos. A gente começa muito cedo. E a sala de aula me permitiu contar, recontar as nossas histórias, pelas nossas vivências, pelas nossas escritas, pelos nossos saberes, né? A nossa casa de preto, casa de preta, também é academia. É ali que a gente constrói, é ali que a gente também repassa os nossos saberes. E aí por isso que é muito legal quando a Bia fala sobre as nossas desconfianças de como chega os projetos que a gente não tem participação, porque a gente tem contribuições, nós temos as nossas pautas, porque nós podemos falar e nós devemos falar sobre nós. Quem melhor do que nós para dizer o que nós precisamos fazer e onde nós queremos chegar? E aí,
já peço desculpa e já peço licença a todo esse seminário. Meu horário está um pouquinho mais corrido, porque eu vou lecionar daqui a pouco. Mas eu preparei um material que eu vou passar um pouquinho mais rápido. Como eu iria falar depois da professora Rosana, eu iria falar... Querido, você pode? Ai, ele não caiu. Acho que eu. Não tá. Ele está precisando onde é. Oi, querido. Tem... Sobre algumas práticas pedagógicas, obrigada. Sobre algumas práticas pedagógicas que a gente vem realizando nesses anos, né? Na verdade, eu sempre lecionei na educação infantil, agora de uns 12 anos para cá, no Fundi 1, mais necessariamente no 4º, no 5º ano, e aonde a gente vem sempre trabalhando as escritoras e mulheres negras extraordinárias. Para além de novembro, que na verdade em muitas escolas eu não trabalho em novembro. Em novembro vocês trabalham. Em novembro vocês recriam, vocês auxiliam e façam esse momento de reflexão. Ah, tá, muito obrigada. Ah, tá. Era para o próprio painel. Ah, tá, tudo bem. Muito obrigada. E aí, falando sobre a nossa base, não tem como falar de onde nós estamos sem falar de onde nós viemos, sem falar da nossa ancestralidade, sem falar das mulheres que conquistaram a duras penas ou suor de sangue para que nós pudéssemos hoje falar, correr, estarmos nessa mesa aqui, termos os nossos estudos, falar sobre nós e repassar esse conhecimento. E aí nós estávamos falando sobre organização, né, de como a base vem se organizando. As mulheres negras sempre estiveram organizadas, sempre estiveram articulando no seu povo as suas libertações, a forma de se manter viva e de libertar os seus, seja as quituteiras, seja as baianas de acarajé, seja nos seus serviços braçais, serviços domésticos, as mulheres estavam sempre nas articulações para que pudéssemos, não só na compra de alforria, não só na compra das suas liberdades, mas de fato de reinventar e de contar as suas histórias. E aí eu estava lembrando essa semana sobre as frentes negras, negrinas, na verdade, né? Sobre até mesmo de não desqualificar, mas no sentido para baratear, né, o preço. João está sendo vendido a R$500. Não, ele não trabalha bem, tem um olho que não funciona, não escuta bem, para que ele pudesse o preço diminuir para aquele povo, para que pudesse ser alforriado de uma maneira mais barata, que pudesse, de fato, comprar. Então, assim, as mulheres de forma geral, ou melhor, as mulheres negras, sempre estiveram nessa organização dos seus e das suas. E aí, obviamente, a professora Rosana vai falar sobre toda a parte de Maria Firmina, que muito me encanta, sobre nesse lugar. Sim? Toda, muita coisa. Não, sim, no pincelar, né? E uma das coisas que os meus alunos ficaram muito assim, nossa, mas naquela época já tinha professora, naquela época se criou uma escola mista, naquela época, e detalhe, né? No sentido, a gente vê hoje o Colégio José Bonifácio, que hoje não funciona mais como escola, que hoje é o MUCAB, Museu de Cultura Afro-Brasileira na Gamboa. E aí lá ainda tem, assim, na frente histórica, na frente da fachada, meninas, escola de meninos, ainda assim adentrava o mesmo espaço, mas naquele lugar territorial das meninas você aprendia a ser dona de casa, e naquele lugar de meninos você aprendia a viver. Marcenaria, mecânica, você aprendia as profissões, e ali como você ser dona de casa. Então, assim, à frente do seu tempo, em 1860, você idealizar que as possibilidades de ter esse espaço coletivo de troca, de ter esse espaço misto, não é nem um espaço individualizado, não, você no seu canto, não, de todos poderem aprender e estar de forma coletiva junto. E
nós fizemos uma adaptação, né? Numa época nós trabalhamos com cordel, com a Úrsula, que na verdade não teria como usá-lo como livro paradidático. Então eu fiz uma adaptação do livro para fazer em forma de cordel e ia trabalhar ele numa forma de escrita, rima, poesia. Então, uma das frases que a gente, obviamente, não adaptou, algumas frases ficava como cerne de cada grupo, de cada cordel. E era: as almas generosas são sempre irmãs. E aí aquilo pegou, porque até um aluno falou assim: mas não entendi. Eu falei assim: quem nos ajuda, quem está sempre disposto a nos ajudar ou a estender a mão, minimamente está andando com você para saber das suas necessidades. Minimamente está ali corroborando das suas necessidades mesmo, das suas urgências, das suas limitações ou das suas preocupações. Então, minimamente, as almas generosas, as almas bondosas, as pessoas que estão ali no seu ciclo, andando com você, dando as mãos, te segurando, são as almas e que são sempre irmãos e irmãs. E aí eu venho falando sobre o nosso caminhar, sobre as intenções. Isso aí vem falando muito mais nessa turma de 5º ano, que foram nesses últimos 6 anos, de algumas práticas. Geralmente as turmas têm 30, 29 alunos. E de como no sentido você usar da literatura, usar de Maria Firmino, usar da escrita, porque para além de não ser uma escola voltada, ou melhor, nas escolas não serem voltadas a uma escola étnico-racial. Como a Bia falou, nós somos pretos 365 dias, e quando não são bissexto, 366 dias, nós somos pretos. Então, assim, de fato, as literaturas, as histórias têm que passar pelas nossas vivências. Elas são e precisam falar e ser reconhecidas por nós. E aí teve uma das frentes, né, que nós fizemos sobre a leitura de Úrsula, e aí vem falando sobre as adaptações da obra, de conversar, e aí sempre tem esse lugar, né, de liberdade, da escravidão, da falsa liberdade, ou que escravidão é essa que se extinguiu, que 13 de maio, que 14, como foi o 14 de maio, porque para além do teu 13, como foi o 14, o 15, o 16, como é hoje, dia 25, ou 20, hoje que são 28 de outubro, como estão os nossos, quais são as liberdades, quais são os lugares de vitória, mas a gente sabe também que tem outros lugares de opressão. Então, fazer essa releitura e fazer essas adaptações, fazer rodas de conversa com os alunos e alunas e saber que há possibilidades, né? A Juni estava falando sobre vídeos, pockets que fizeram e como eles são inseridos e gostam de fazer e participar. E aí foi muito legal que nós fizemos uma roda de cartas da liberdade. Muitos alunos eram não pretos. E estar num lugar que nunca se viu ou se pretendia estar é ainda pior. Porque, assim, é aquele lugar de você provocar ainda a empatia, de estar naquele lugar. Como seria? Então, trazer essa cartas da liberdade, nós fizemos até de enviar no correio, ir no correio, enviar para cada um chegar nas suas casas. E que é um outro papel também, né? A gente está numa sociedade muito imediata, onde você chega na sua carta, as cartas é apenas de cobrança. Ou, muito raro, você tem trocas de cartas contadas e compartilhadas das suas alegrias, de como é. E, assim, essa prática de fazer a Carta das Liberdades, para mim, foi muito legal, muito interessante. E das famílias, principalmente as famílias brancas, né? De estar nesse lugar. Muito obrigada por me ajudar a criar um pensamento mais crítico, mais reflexivo. E eu vejo muito mais, assim, nessa escola específica, na verdade, eu estou no 5º ano, então à tarde é a última turma do Fundi 1, né? O 6º ano em diante é na parte da manhã. Então, para além de ser a última turma,
é uma das professoras que se vê e você olha, não tem diferença. Ah, não, a Daniela é preta. A galera... As outras, eu leio várias outras meninas negras, mas não, como também não se vê, e também cada um se coloca também no seu lugar de estar ou de fazer. Então, assim, e eu vejo muito dessa urgência e é dessa importância dos professores, de pais e alunos, de mães de alunos, estão no 2º ano, nossa, ó, vai chegar no 5º ano, minha filha vai ser sua aluna, para aprender isso, para ver as práticas que são do dia a dia, e é claro que não precisaria chegar até no 5º ano para vivenciar e para fazer. Mas a gente, de fato, ainda sabe que a Lei 10.639 e outras aplicações da lei, para além, ainda não chega nesse lugar de formação. E quando se tem, muitas formações ainda não se sentem-se aptas para fazer e para exercitar com o seu alunado. Uma outra prática que nós fizemos foi sobre a linha do tempo da resistência e que foram sobre as mulheres, linhas das mulheres extraordinárias. E aí não precisou pontuar sobre as mulheres negras extraordinárias. Nós, de fato, colocamos as mulheres extraordinárias e teve até um aluno que falou assim, nossa, mas nessa linha só tem mulheres pretas, né, professora? Menino, não é verdade? Nem vi que só tinha mulheres pretas, né? E contando as histórias, recontando, obviamente tem figuras que não têm a imagem real, né? Hoje a gente tem uma imagem que a gente coloca na nossa cabeça, até mesmo da própria Maria Firmino. Tem diversas imagens dela, e esse dia teve um projeto, eu não vou lembrar agora se foi da USP, por meio da IA, de refazer ou de personificar diversas mulheres que não se tem a imagem concreta dela. Daniela, daqui a 10, 15 anos vai ter uma foto da Daniela. Daqui a 10, 15 anos vai ter uma foto da professora Rosana. De colocar, de fato. Então, como seria? Maria Filipa, como seria? Rosa, como seria? Então, assim, foi muito legal um projeto. E mostrar essa linhagem... E eles identificarem sobre, nossa, mas está faltando parte dessa história. Onde a gente acha? Aonde a gente vê? Aonde a gente reconstrói parte da história de Maria Firmino, de tantas outras mulheres negras que fizeram e contam as possibilidades de estarmos aqui hoje. Então, assim, deles perceberem também esse vácuo, essa lacuna na história. Então, por isso que, assim, é muito... E eu ouvi a Bia hoje, mas também esses dias ela falou na Pauta Preta, que é uma live do FEM Negras, né, do Fórum Estadual de Mulheres Negras, sobre dessa urgência de não deixar buraco na lacuna da nossa história, para que outros e outras não possam vir e colocar, não, isso aconteceu dessa forma. Opa, não, lá no Quilombo aconteceu dessa forma. Então, para não ter nem esquecimentos e nem apagamentos, e nem intromissão de histórias. E, obviamente, que nesse lugar de mulheres extraordinárias não entraram só a Maria Firmino, mas como tantas outras mulheres que nós podemos fazer. E aí nós fizemos um comparativo do quem sou eu, né, dessa reflexão do eu me ver na história do outro, de eu sou porque você é, de eu ser porque a história que eu conto, do Eterno Sankofa, né, de onde eu estou porque alguém veio antes de mim e para onde eu vou me colocar, me apontar nesse lugar de conhecimento, nesse lugar de saber, nesse lugar de troca. E aí foi feito o autorretrato, a gente estava trabalhando paralelamente IBGE e o censo, né? E aí acho que foi a parte mais confrontante de ver crianças negras, visivelmente negras, e não, acho que eu sou um pouco mais clarinho, não tem a cor. E assim, eu tenho várias paletas de cores marrom, então assim, essa parte do autorretrato, para além da história vivenciada, da retórica, e tinha diversas mulheres negras ou diversos homens negros, e como sempre tem também, de não conseguir identificar-se na cor dos lápis para se autorretratar. Até a gente estava trazendo um documentário chamado... Documentário não, é um curta chamado Lápis Cor de Pele.
Vem um curta de 6 minutos que o menininho vem procurando qual é o cor de pele. Então, ele procura em várias peles o lápis semelhante que era aquela cor. Então, assim, mas foi muito gratificante que no final, obviamente, não é um processo de um dia, né? Você vai trabalhando mês a mês, semana a semana, os assuntos transversais, né, sobre quem nós somos e a beleza de quem somos. E uma frase do Miguel que me impactou bastante. Geralmente a gente sempre tem o que ficou, né? Então tem um mural de frases sobre aquela vivência. A minha cor é história viva, falando sobre o livro. Parecia ser algo tão distante, tão mito, e que ele, nossa, eu consegui me reconhecer e que é de verdade a minha história e que eu posso também fazer parte daqui a pouco de um livro de história. Então a minha história é viva, sim. E aí, vou passar. E aí eu vou falar sobre o jongo e já vou encerrando a minha fala. Eu sou jongueira, sou do grupo Afrolaje, sou do grupo também Malungas. E o jongo é uma das ferramentas de cultura, de dança, de musicalização, que a gente trabalha sobre diversos temas com os alunos e as alunas quando nós queremos abordar, porque é de uma forma de roda, uma forma onde o outro se vê, é uma forma que a gente se troca, de uma forma de círculo, o saber. E aí nós fizemos um jongo que era assim: Maria Firmino é canto. Aí eles colocaram, vamos montando os saberes. E ficou assim: Maria Firmino é canto, oi, ai, ai, é a raiz do meu saber. Oi, 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 escreveu com liberdade, oi, ai, ai, para o povo não esquecer. Oi, 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 ô Maria, é liberdade, ô Maria, é ancestralidade, ô Maria. É liberdade, ô Maria, é ancestralidade, tem escrevivência, tem força e muita fé, é voz de mulher preta ensinando o que é machado. Então, sobre as nossas práticas, sobre o nosso jongo, sobre a capoeira, sobre as vivências de sala de aula, é possível levar, é possível não só trazer a história como um lugar muito distante, né? Mas trazer e possibilitar ele como sujeito da sua história, como sujeito da sua escrevivência. E aí vem falando também sobre a cartografia da ancestralidade, muito mais, não comparando geograficamente, né, mas falando sobre a linha do tempo, sobre a história, sobre a memória, sobre a reflexão da cidadania. E aí, obviamente, né, a gente ganha, a gente deixa ou compartilha, né, de uma sala de aula mais reflexiva, às vezes, realmente, se você pensar num lugar, é conteudista, aí tem um aluno que fala, não, a tia Dani não, às vezes ela nem quer terminar o livro, não, porque às vezes a vivência de mundo, a vivência do dia a dia, a vivência da sala de aula, a vivência para além daquele que ele vai aprender a escrever, que ele vai aprender a falar, do que ele vai aprender a recitar, a gente deixa um aluno, ou melhor, a gente troca para que nós possamos ser pessoas ouvintes, sabedores da sua história, saber onde quer chegar e, para além disso, né, sermos agentes das nossas histórias, né? Nossas pautas precisam sair das nossas bocas pretas. Estamos em marcha, estamos no ano da segunda marcha das mulheres negras, que vai acontecer agora dia 25 de novembro. Estamos nos organizando, como sempre, nós, mulheres pretas do Rio de Janeiro. Então, estamos a caminho da segunda marcha. Nós estamos aqui no Rio na 11ª Marcha das Mulheres Negras. E falar de Maria Firmino é reacender essa necessidade de reparação e bem-viver das mulheres pretas, reparação e bem-viver do povo preto, reparação e bem-viver de toda a nossa história. Muito obrigada a todos e todas. Renato, passa o vídeo da Dani, por favor. Sim. É o vídeo do trabalho dos alunos. Ontem eu fiquei resgatando alguns trabalhos, porque... Não é esse, não. É aquele mesmo antes do desenho. Esse aí. Isso. É isso aí.
Se você der play, ele vai passar sozinho. E aí dá visão, né? Aí mistura, você tem aluno do 5º, aluno do 4º. Eu fui caçando em alguns drives sobre essas memórias, sobre essa construção do que ficou, do que é para cada aluno. Maria Firmina. E é muito legal ver as possibilidades, né, dos lugares onde ela ocupa, dos lugares onde ela está e dos traços de se ver potente, importante, da gente reverenciar Maria Firmina como, de fato, ela é e deveria ser lembrada por todos nós nesse marco histórico da nossa sociedade. Maria Firmina de várias formas, né? Diva, tem até diva ali. É isso, educar é semear a liberdade, regar a ancestralidade e ver nascer cada um de nós essa potência que nós somos. Obrigada, seminário, obrigada, Juni, obrigada, Rosane. Estamos à disposição. E fico muito triste de não poder ouvir a Rosana, de não poder ficar até o final do dia com vocês. Ela tem que dar aula, vai correr para sair para ir dar aula. A gente entende, aí você conta para ele. Depois você tem que acessar os materiais e tudo, que tem os materiais pedagógicos feitos e os vídeos, né, que a gente vai passar aqui, que foram feitos sobre cada obra. Foram vídeos, são vídeos, trailers, né, de 1 minuto, super animadinho, assim. Tá bom, querida? Muito obrigada pela sua participação. Que bom que você conseguiu. Vai ficar tudo no canal do YouTube. Tá? Agora pedir para a professora Rosana, né? A professora Rosana foi um presente que eu conheci quando nós fizemos um seminário lá em Cabo Frio. Ela é professora lá em Cabo Frio. Ela é escritora, né? Ela é da Academia de Letras de Cabo Frio. Então, por favor, professora Rosana, é contigo. Pode ficar ali, tá? Tá funcionando ali o microfone ali no púlpito, Renato? Tá. Pessoal, eu sou professora, eu só consigo dar aula em pé. Mas eu não estou dando aula, não, mas eu consigo falar em pé. Acho que é vício. Será que eu consigo ficar com o microfone assim? Vamos lá. Sou professora e tenho uma pós em literaturas portuguesa e africanas de língua portuguesa. Mas o que eu tenho feito ultimamente, que tem me dado muito prazer, além de ser professora, é também escrever. Então, eu tenho alguns livros publicados e eu sempre me preocupo com essa questão da educação antirracista. Então, eu tenho O Menino do Cabelo que Não Balança, eu tenho esse aqui agora, o mais recente, Negras Vozes Insolentes. E eu também trabalho muito promovendo um escritor de Cabo Frio, que é o Teixeira e Souza, que cronologicamente ele é o primeiro escritor romancista do Brasil. Mas ele não fez tanto sucesso, até porque realmente a sua narrativa tem alguns problemas, né? Mas historicamente ele é um escritor muito importante. E se esse projeto continuar, quem sabe a gente pode também divulgar um pouco esse escritor para a nossa sociedade. Então é o Teixeira e Souza, que escreveu uns 11 livros, né? E apesar de ter nascido em Cabo Frio, os livros que ele publicou eram aqui no Rio de Janeiro. O primeiro livro dele é Filho do Pescador, né? Então, é isso. Deixa eu passar aqui. Gente, me adicione nas suas redes sociais aí, parágrafos do cotidiano, isso me ajuda um pouquinho. Hoje em dia não precisa mais de currículo, né? Perguntam logo a sua rede social. Você pode me passar a sua rede social? E aí, vocês me ajudam bastante aí me adicionando nas redes sociais de vocês. Eu tenho quanto tempo, Rune?
Meia hora? Meia hora. Ah, meu Deus, antes então, vamos lá. Meia hora. Não vai não? É a setinha para a direita. A do lado. A para a direita. A setinha da direita. Da direita. Isso. Entendi. Maria Firmina dos Reis, ela não encobriu, né, a violência da colonização. Então, é o tema aí do nosso trabalho hoje, né? Falar dessa violência que ela denuncia contra as mulheres. Então, Maria Firmina dos Reis não encobriu a violência da colonização, sobretudo contra as mulheres. Nesse livro, Gupeva, publicado em 1861, nós vamos encontrar traição, morte, abandono, uma relação proibida, né, incestuosa, e também vingança. Gupeva é o nome que se dá ao indígena, tá, gente? Alguns livros, Gupeva, vem com uma indígena na capa, as pessoas acham que Gupeva é o nome dessa indígena, né? Mas Gupeva é o nome do cacique, tá bom? Então, você tem um livro publicado pela Maria Firmino, em que ela coloca o nome de um indígena. Gupeva significa aquele que tudo vê. E é isso que ele faz, ele observa muito o tempo todo. Maria Firmina dos Reis, ela nasceu em 1822, mas parece que ela foi registrada 3 anos depois. Meu Deus, desculpa aí. Pode desligar, não tem problema. Ela foi registrada, parece que 3 anos depois, isso deu até problema, parece que um concurso, né? Ela foi a primeira pessoa, não foi nem mulher, a primeira pessoa a passar num concurso público no Maranhão, mas ela teve problemas para assumir por causa da idade dela, já que o registro de batismo dela vinha como 1825, mas ela teve problemas de saúde, a família só a batizou 3 anos depois. Então, teve um probleminha, ela parece que teve que pedir para refazer essa certidão de batismo para assumir, né, como professora pública lá no Maranhão. Ela faleceu, gente, com 95 anos de idade. Ela viveu bastante, né? Que mulherão, né? E ela morreu, então, em 1917. Eu acho que todo mundo conhece a Carolina Maria de Jesus. Ela nasceu em 1914, né? Então, ela nasceu alguns anos antes, 3 anos antes da Maria Firmina morrer. Então, ela foi educadora, foi compositora, escritora. Ela parece que fazia pesquisa do folclore, da tradição oral, né? Ela gostava de escrever enigmas, charadas, piadas. Então, muita gente chama ela de jornalista, porque ela escrevia para os periódicos, para os jornais da época. E eu fiquei pensando assim, uma mulher de origem pobre, porque a mãe dela foi mãe solo, né? Foi abandonada, digamos assim. O pai era branco, mas não assumiu. Era um homem de posses, mas parece que não assumiu, né? A Maria Firmina não tinha na certidão de registro, né, dela, de batismo, o nome do pai. Mas ele deixou colocar, deve ter sido isso, deixou colocar o nome dele na certidão de óbito. O nome do pai aparece somente na certidão de óbito. A mãe foi uma mãe solteira, ex-escravizada, que criou a filha sozinha por um tempo e parece que num período de bastante pobreza. Com 6 anos ela ficou órfã e foi viver com a família da mãe, né? Com tia, primas e com a avó. E esse meio em que ela foi viver, morar, ela teve muito contato, então, com o meio artístico. Acredita-se nisso, até porque o primo dela, o Francisco, né, Sotero dos Reis, ele era escritor também e jornalista. Talvez aí tenha tido uma influência na vida dessa mulher. Ela é considerada, então, a primeira romancista negra do Brasil.
Seu trabalho é fundamental porque ela oferece uma perspectiva crítica sobre essa escravidão e a condição da mulher, coisa que nenhum outro escritor, né, fez. Ela, ao escrever Gupeva, ela não se prende à identidade nacional indianista, mas aos conflitos, né, do Brasil colonial e imperial. Todo mundo sabe que, por exemplo, Iracema, o próprio Guarani, escrito por José de Alencar, que traz essa temática indigenista para trazer essa identidade nacional, não falou de conflitos, né? Não abordou a violência da colonização. E ela teve essa coragem. Tá bom? Ela publicou esses livros dela, inclusive Gupeva, em periódicos. Por isso que algumas pessoas chamam Gupeva de novela, porque era publicado periodicamente, talvez uma vez por mês, ou, né, de 2 em 2 meses, dependendo do tempo que o jornal saía. Dificilmente tinha um jornal uma vez por semana, né? O jornal geralmente era mensal. E as pessoas ficavam esperando, então, o capítulo, né, dos livros dela. Depois foi feito o livro físico, mas primeiramente saiu nos periódicos. A importância de trazer então, esses autores negros. Qual a importância? A gente precisa combater esse memoricídio, né? A população negra foi o tempo todo apagada, inclusive os escritores. E se é mulher, então, nem se fala. E com a ausência desses escritores negros, escritoras negras na nossa literatura, ocasionou que a gente teve uma identidade nacional excludente, com certeza. Então você não tem personagens negros, quase você não tem personagens negros, quase você não tem locais de periferia, de comunidade nos nossos livros, né? Você não tem a realidade da população negra retratada na nossa literatura. Quando eu fiz faculdade, isso não tem muito tempo atrás não, sabe? Pouca coisa. Ai, meu Deus. Eu nunca tinha ouvido falar de Maria Firmino, vim ouvir falar alguns tempo atrás. Carolina Maria de Jesus, nem pensar. E eu ficava procurando uma literatura afro-brasileira, uma literatura negra, pouca coisa eu conhecia. E os professores não colocavam no rol de livros que a gente era obrigado a ler na faculdade. E aí eu achei tão ruim isso que eu acabei procurando o departamento de literaturas africanas de língua portuguesa para poder, né, me encharcar desses conhecimentos. Carolina, a Maria Firmina, ela inaugura, então, uma resistência literária. E esse projeto, Diálogos com Ancestralidade, busca revisitar essa cultura com esse olhar plural e transformador. Ela escrevia, gente, sob o pseudônimo Uma Maranhense. Isso também dificultou, tá? Ela ser depois reconhecida, né? Um livro dela foi encontrado aqui, acho que foi o Úrsula, foi encontrado num sebo aqui no Rio de Janeiro, 100 anos depois que ele foi publicado. Então, ela escreveu por pseudônimo, ela era mulher, ela era uma mulher negra. Então, fizeram esse apagamento com a sua memória, com a sua história. Gupeva, que é esse índio, né? Esse cacique, ele faz parte, então, desse ambiente, ele é ambientado na Bahia, talvez ali por 1500, 1520, mas eu acho que é um pouco mais, né? 1510 a 1550. Ele contrasta com o mito fundador pacífico, como é o Paraguaçu de Caramuru. Alguém conhece essa história de Paraguaçu e Caramuru? Deixa eu contar para vocês rapidinho. Existiram esses personagens, acho que era Diogo Alves. Ele sofreu um naufrágio e veio parar nas praias lá da Bahia. E ele conheceu a índia, que era lindíssima, chamada Paraguaçu. Ele se casa com essa índia e ele vai ali auxiliando ela a se batizar, a falar o português, viaja com ela para a Europa, volta e tem muitos filhos. E esses filhos mito fundador, né? Ele fundou a nação brasileira,
com essa mistura linda e maravilhosa desse índio, dessa Índia, né, dessa indígena, com o português, com o europeu. Então esse é o mito fundador, né? É o mito fundador pacífico, tranquilo, harmônico. E existe, né, essa história, eu acho que até a TV Globo fez um seriado com, não sei se foi Selton Mello, não lembro bem, né, sobre o Caramuru. Caramuru era o Diogo, era um apelido que ele recebeu dos indígenas. E a Maria Firmino contrasta com esse mito, tá? E você percebe, gente, uma coisa muito interessante que é intertextualidade. Esse mito fundador aparece no conto Gupeva. Ela cita, tá? Por quê? Porque a Índia épica, que era a indígena por quem Gupeva era apaixonado, ele viaja com Paraguaçu, ela viaja com a amiga para a Europa. Então, Paraguaçu, que é um personagem real e histórico, existiu, viaja com a personagem criada por Maria Firmina. Elas vão para a Europa e voltam. Quando elas voltam, a Paraguaçu está feliz. Ela fala isso no livro. A Paraguaçu está feliz, contente, radiante. Já a época está arrasada, triste, melancólica. Ela voltou grávida. Tá? Então, épica volta grávida, abandonada pelo europeu. Agora, Paraguaçu não. Paraguaçu volta feliz da vida, com o seu marido, com a sua história, casadinha, bonitinha. Então, ela contrasta, né? Maria Firmino contrasta. E aí, pessoal, nós temos, então, uma coisa muito interessante, que é o protagonismo indígena, tá? O protagonismo é desse cacique, o Gupeva. Ele se casa com essa mulher que volta grávida, ele já gostava dela, mas ele não podia declarar o amor por ela, porque ele já estava prometido para Paraguaçu. Como Paraguaçu casou com Diogo, com o português, ele ficou livre, e aí ele pôde declarar o amor dele por épica, mas ela está grávida. Mas ele se casa, né, com ela a si mesmo, trazendo no ventre o filho, né, desse europeu. E aí, gente, ela vem a falecer e ele fica num luto eterno e tem um desejo de vingança, porque a família dele foi desonrada. Ele assume a paternidade da filha, de Épica, coloca o mesmo nome, então nós temos duas Épicas, Épica filha e Épica mãe. E ela faz, então, gente, uma subversão radical nesse cânone, né? Porque antes as vozes eram só masculina e uma voz branca. E ela tem a coragem de dar uma voz indígena no poema. Então, ela dá um protagonismo também para um indígena. É uma voz de luto, de resistência, que é diferente, né, inédito. E no gênero, que o indígena era símbolo da nação, ele passa a ser sujeito de tragédia. Gente, rapidinho então, a Firmina, ela se afasta dessa visão idealizada do bom selvagem, que a gente observa lá em Rousseau, também presente no livro de José de Alencar, o Guarani, foi feito depois, em 1857, que é uma vassalagem, aquele índio todo cortês, todo cheio de sentimentos nobres, fiel. Ela se afasta disso. O indígena dela tem espírito de vingança, ele é até um bom homem, mas ele está de luto, está com raiva, né? Ele é um homem mau no sentido de querer vingança, né? Não mau porque ele era mau, mas é porque ele ficou com raiva, tá? E desloca o foco dessa exaltação do indígena puro para a sua humanidade. Ele é humano. Então, mesmo que ele fosse fiel, um homem bom, ele é humano, ele também tem raiva, tá? E você observa, então, que ele passa a ser símbolo também de tragédia. Ele é um personagem trágico. Ela segue essa estética romântica, por quê? Mas ela pega essa estética romântica e vai desconstruindo no livro, né? Ela fala desse amor idealizado, mas não para falar do sentimento real das mulheres, mas para falar que essas mulheres estavam sob o domínio colonial. As personagens, mãe e filha épica, elas simbolizam gerações de mulheres marcadas pela violência, mostrando o ciclo de opressão. Então, essa história aí dessa miscigenação harmoniosa, tranquila, ela disse, não,
essa miscigenação ela aconteceu sob violência, sob domínio desse homem branco. Ela denuncia isso, né? Só para a gente dar uma olhada, tirando aqui do livro, né, como ela usa essa idealização do sofrimento. O Gastão, que é um jovem ele é francês também. Ele é francês. Ele conversa muito com um amigo que é português. Ele está apaixonado pela indígena, que agora é a filha, porque à época a mãe já morreu, agora é a filha. E ele diz assim: do mundo, moço, só almejava uma coisa, aquela mulher que ele amava com delírio, que idolatrava loucamente, né? E a mãe, a épica mãe, ela reclama, diz ela assim: o amor não prendeu o coração do conde, ele esqueceu os extremos de meus afetos. Então esse amor idealizado, né, exagerado, grande, ela foi abandonada lá na Europa, porque ele se aproximou, né, de uma mulher da sua nação, se casou com ela e abandonou então a época. O romantismo, além dessa exaltação ao amor de sofrimento, também tem exaltação à natureza. E ela também faz isso, ela também faz uma exaltação à natureza. Mas ela descreve essa natureza acompanhando o drama das personagens. Então, no começo do livro, gente, você tem uma natureza linda, apaixonante. Ela começa falando da Bahia, sabe? Ela fala assim, quer ver? No começo. Era uma bela tarde. O sol de agosto, animador e grato, declinava já seus fúlgidos raios. Num acaso, ele derramava um derradeiro olhar sobre a terra e sobre o mar. E que essa hora mágica do crepúsculo estava calmo e bonançoso, como uma criança adormecida nos braços de sua mãe. É assim que começa, sabe, o romance com essa natureza linda e majestosa. Mas conforme o conflito vai se intensificando, né, o trágico vai tomando destaque, essa natureza também fica mais furiosa, mais agressiva. E ele diz assim: ao alvorecer do dia, rebentou a tempestade. Há tanto ameaçada, o mar rugia com assustadora fúria. Então essa natureza aí, ela vai mudando, né, o seu aspecto. A gente percebe então, gente, uma digressão digressão é palavra de ordem para Maria Firmino, né? Digressão era a sua meta de vida, não é possível. E Gupeva, então, é a voz que narra suas perdas e dores. Não é um narrador de terceira pessoa. O livro até começa com um narrador em terceira pessoa. Mas quando chega a Gupeva, é ele mesmo que narra, através de flashback, né? Ele contando o que aconteceu com ele no passado. Porque a filha dele agora está grande, está querendo namorar um francês, e a mãe dela tinha sido abandonada por um francês. Então ele começa a contar para o rapaz o que aconteceu com ele e com a mãe da menina jovem. É a dor dele, é a perda dele que está sendo contada por ele mesmo, né? Não é pelo narrador. E parece que a Maria Firmino já nos ouvia aqui dizendo, né? As nossas dores, as nossas pautas precisam ser contadas, reivindicadas por nós mesmos. Ela narra o choque cultural, e essa miscigenação, ela é um drama e conflito, não é harmônica, tá? Como a gente já disse algumas vezes. Ela faz crítica social, ela abandona ela ultrapassa, ela vai além desse romantismo tradicional, ela faz uma crítica social contundente, ela antecipa o que a gente hoje já chama de literatura afro-brasileira contemporânea, mas ela já antecipa isso lá no Maranhão. E ela fala desse homem francês, esse europeu, como um cara destruidor, não como um cara bom, que veio trazer desenvolvimento, que é o cara que veio trazer melhorias para a nossa nação. Ele é o destruidor. E como ela retrata esse Brasil como uma civilização bárbara, nossa, gente, está aqui, ó. Impiedosa contra as mulheres. Sabe aquela coisa do país do futuro? O Brasil é sempre o país do futuro? O Brasil é sempre o país do futuro? Mas é um país também de violência, né? Impiedoso. Eu não consegui resistir. Eu tive que dar uma olhada lá em Iracema.
porque eu já tinha lido esse livro há muitos anos, né? E fui dar uma olhadinha lá, pesquisar um pouquinho mais. E aí eu pensei assim, poxa, Gupeva foi escrito primeiro que Iracema, mas que interessante a diferença, né? A abordagem. Tem coisas que só a população negra pode abordar. Eu estava olhando a aula de Dani. Desculpa, gente, não é preconceito, não é racismo, mas dificilmente uma pessoa que não tem a nossa vivência, a nossa escrevivência, conseguir dar uma aula daquela que a Dani deu, né? Eu lembro de como alguns professores do meu ensino fundamental e médio me marcaram por suas aulas, porque eles eram professores pretos que falaram de assunto que nenhum outro professor tinha falado. Então, foi eles que me apresentaram cantores negros, poesia negra, e nenhum outro professor, né, tinha feito isso antes. Então, a Maria Firmino, ela foca nessa dor, na vingança e nesse incesto trágico. Ela denuncia essas injustiças coloniais. É isso que ela faz. Agora, a Iracema, diz José de Alencar, a indígena é sedutora, ela também é abandonada, ela morre, e a morte dela é como um castigo, e não há nenhuma denúncia da violência que foi a colonização, tá? É aquela natureza linda, é a virgem dos lábios de mel, e o Martim é o português, né, o europeu, que não conseguiu resistir àquela beleza daquela indígena, e, além de tudo, quando eles ficaram juntos, ele estava um pouquinho embriagado, ele bebeu uma bebida lá, local, né, feita pelos indígenas, então ele não pode ser responsabilizado por não ter conseguido resistir ao encanto da Iracema, a virgem dos lábios de mel. E aí, quando ele precisa ir embora, ele diz, eu preciso voltar, porque ele tinha uma noiva na Europa, e a noiva não podia ficar sem ele. Ele abandona aqui a Iracema, né? Maria Firmino, então, ela vai rompendo os paradigmas literários dominantes, ela consegue inverter o olhar, porque é o indígena que narra sua própria dor, é o francês que é responsável pela destruição. O indígena não é símbolo nacional, ele é um sujeito. A mulher não é uma mulher ideal, mas ela é a mulher real. E essa colonização não é um destino civilizador, ele foi violento, né? E foi uma violência histórica. Maria Firmino, então, ela é, com certeza, um marco na literatura brasileira. Aqueles trabalhinhos, né, que as crianças fizeram de Dani estão certíssimos, chamando ela de diva, professora, educadora, inteligente. É isso aí mesmo. E ela rompeu os limites impostos às mulheres, e principalmente às mulheres negras. A sua obra oferece reflexão, crítica profunda sobre os processos históricos que moldaram o Brasil. A sua redescoberta reforça essa necessidade de um olhar plural e a valorização da diversidade e da resistência. E se a gente tem um racismo estrutural, a nossa resistência precisa ser estrutural. E uma das formas da gente estruturar a resistência é estudando também. É divulgando, é apagando o que tentaram apagar, a indiferença. É a gente colocando a memória dessa mulher viva, a história dela viva, o seu legado. E aí, gente, ela rompeu o paradigma de uma literatura dominante em que prevalecia esse homem branco, gente que ia estudar na Europa. Ela até fala, né, em um momento, que ela não estudou fora, que ninguém ia ter interesse pela leitura dos textos que ela produzia, porque ela não estudou muito, não saiu nem do Brasil, né, nem do Maranhão. Então, ela mesma dizia que... Mas ela continuou escrevendo, né? Graças a Deus por isso que ela não desistiu. Então, Gupeva, que é esse livro de Maria Firmino, que tem gente que chama de conto, tem gente que chama de novela, ela reafirma. Ela escreveu Escrava, ela escreveu Urso, ela escreveu outros livros, né? Mas Gupeva também reafirma como percussora da literatura de resistência, desafiando os discursos coloniais e patriarcais. Seu legado contribui para uma educação antirracista, decolonial, ampliando, então, esse cânone literário, como a gente conhece. Pessoal,
Maria Firmino não tinha foto dela. Não tinha uma pessoa que tenha pintado um quadro dela. Se alguém pintou um quadro dela, se perdeu por aí, né? Quando ela morreu, antes dela morrer, a fotografia já estava surgindo no Brasil, mas acho que ela não teve acesso. Ela morreu pobre, cega. Ela se aposentou depois de trabalhar, eu acho que anotei aqui, de trabalhar 30 e poucos anos. Ela se aposentou com 54 anos, trabalhou 34 anos direto como professora, mas também já estava cega, morreu pobre, na casa de um dos filhos que ela adotou, porque ela não se casou e não teve filhos naturais. Mas mesmo depois de se aposentar, ela fundou uma escola, né? E parece que funcionou por cerca de 2 anos, mas a escola já incomodava bastante. E os políticos lá, locais, fizeram de tudo para ela desistir daquela educação mista, democrática, em que podia se misturar numa sala de aula pobres e ricos, crianças meninas e crianças meninos. Era muita modernidade para a época. E aí fizeram de tudo para ela desistir. Mas aí, como ela já estava idosa, ela realmente não... E aí, pessoal, o que aconteceu? Essa foto ali não é de Maria Firmino, tá? Eu pesquisando para colocar uma foto dela, eu coloquei. Depois eu pensei bem, falei, bem, o pai de Maria Firmino não era branco, mas será que ela era tão branquinha assim, né? E além de apagar o nosso nome, a nossa história, também sempre querem colocar a cor branca nos escritores negros, né? Machado de Assis, eu passei a faculdade toda achando que aquele homem era branco. Aquele bigode alisado, aquele cabelo alisado. Depois descobri que Machado de Assis era um homem negro. Mas Machado de Assis não fala sobre o negro na sua literatura, né? A sua literatura é branca. Um homem excelente escritor, seu talento é incontestável, mas foi uma escolha dele. Ele não falou sobre a população negra, sobre escravidão. Ele não falou sobre isso. E a imagem dele era de um escritor branco. Depois eu descobri que não era. Aí eu fiquei pensando. E aí eu descobri que é da Maria Benedita Bournon, é de Porto Alegre, tá, gente? Agora, aquele ali é um desenho baseado no que se falam dela. Porque, como não tem foto, dizem que ela era baixinha, né, miudinha, magrinha. Então, é uma pena que a gente não tenha aí um retrato. Existe um busto dela lá no Maranhão, mas tem gente que reclama que aquele busto também está muito embranquiçado, eu não sei, tá bom? E aí, gente, recontar a história do Brasil pela perspectiva de quem sempre foi calado, mas nunca deixou de existir. É isso que a gente precisa. Isso aí é uma forma da gente fazer uma resistência estrutural, recontar essas histórias, contar. A gente viu o trabalho ali da Dani, como ela trabalhou as escritoras, né? Conceição Evaristo, Dandara, né? Trabalhou a própria Maria Firmino, trabalhou Carolina Maria de Jesus. A gente precisa recontar histórias dessas pessoas, dessas mulheres, inclusive. É isso, gente. Eu agradeço aí, então, para vocês, aí, ao professor Carlos Alberto Pereira de Oliveira. Agradeço a Jane e ao Orlando. Cadê o Orlando? Agradeço a você, Orlando, pela oportunidade. Obrigada, gente. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Não está aberto para perguntas. Ah, meu Deus. Por causa do horário. Por causa do horário. Qual é o horário limite? Não, pois é, professora Júnior, eu queria que a senhora... O horário limite já acabou. Então, a professora Júnior, eu queria que você dissesse qual é a programação da tarde. É porque eu teria que passar os vídeos agora da Maria Firmina. Dá tempo de passar os vídeos. Então, vamos passar os vídeos da Maria Firmina. Só um minutinho, professora Júnior, dialogando aqui com a senhora. É o seguinte, eu precisava que a senhora informasse como vai ser a programação da tarde antes da gente ir para o almoço. Agora vai passar os vídeos, é isso? Isso, vamos passar então, os vídeos por favor, agora, lá o material pedagógico. Pode passar, Renato, por favor. Vídeos são dos 3 livros da Maria Firmina que a gente trabalhou no projeto, que são videotrailers. Vamos lá, som. Seu som. Mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sem que passar
passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mufador de outros, e ainda assim o dou a lume. Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Sei que pouco vale este romance porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação atanhada, sem o trato e a conversação dos homens ilustrados que aconselham, que discutem, que corrigem. Com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Então por que publicas, perguntar ao leitor? Mas ainda assim, não abandoneis na sua humildade e obscuridade, senão morrerá a míngua, sentido e magoado, só apagado pelo carinho materno. Renato, antes de passar o próximo, a impressão que eu tenho é que está com a velocidade acelerada no som, ou é só impressão minha? Obrigado. Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Dela a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas, e o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro, o seu trabalho não é indenizado, e depois, o caráter que nos imprime e nos envergonha. O escravo é olhado por todos como vítima, e o é. O senhor, que papel representa na opinião social, o senhor é o verdugo. E esta qualificação é hedionda. Eu vou narrar-vos, se me quiserdes prestar atenção, um fato que ultimamente se deu. Poderia citar-vos uma infinidade deles, mas este basta para provar o que acabo de dizer sobre o algoz e a vítima. Uma tarde de agosto nas nossas terras do norte tem um encanto particular. Quem ainda as não gozou não conhece na vida o que há de mais belo, mais poético, não conhece a hora do dia que o Criador nos deu para esquecermos todas as ambições da vida, para folhearmos o livro do nosso passado, buscarmos nela a melhor página, a única dourada que nela existe, e aí nos deleitarmos na recordação saudável da hora feliz da nossa existência. O que a gozou, sim, o que a goza, esse adivinha os prazeres do paraíso, sonha as poesias do céu, esquece as dores da existência e embala-se na esperança de uma eternidade risonha. O disco do sol amortecido em seu último alento beijava as enxárcias de um navio ancorado na Baía de Todos os Santos e afagava mansamente as faces pálidas de um jovem oficial, cujos olhos fitos em terra parecia devorado por um ardentíssimo desejo. Professora Júnior, e agora? Já está passando o material pedagógico. Mas o que é isso? É um material de apoio pedagógico, ele também tem a versão em PDF, que professores podem estar baixando, as pessoas podem estar acessando gratuitamente.
Esse material traz questões para ajudar na escrita, para ajudar a trabalhar as obras em sala de aula, e tem também o link ali para que se possa baixar a versão em domínio público do livro. Pessoal, só para explicar isso que passou agora por último, né? Dentro do projeto, nós temos, a Arte Cult tinha que produzir esses vídeos, trailers, que são vídeos, não são vídeos com a intenção de resumir a obra, são vídeos para chamar a atenção para a obra. E também um material de apoio pedagógico, que ficou sob responsabilidade da professora Juni. E esse material de apoio pedagógico, tanto os vídeos como o material de apoio pedagógico, eles ficarão disponíveis gratuitamente no site da Arte Cult, e para que seja, assim como a transmissão que nós estamos fazendo, o vídeo desse evento e dos outros eventos. Então, isso tudo é parte da entrega que esse projeto está fazendo, tá certo? Então, professora Júnior, na parte da tarde, retornaremos agora 1h10. Que horas retornaremos? Às 14 horas ou 14h30? Às 14 horas. 14h30 é melhor, é mais realista. Bom, eu pretendo estar aqui às 14. À tarde nós teremos aqui o professor Paulo Bahia, professor Marcelo dos Santos, eu também. Nós vamos estar tratando exatamente na parte da tarde, o professor Paulo Bahia vai estar falando sobre a escrita. O professor Paulo Bahia é um cientista político, né? Professor da UFRJ, professor aposentado da UFRJ. Ele é exatamente um grande, né, estudioso, especialista exatamente de periferias. E o professor Marcelo. O professor Marcelo vai estar falando sobre a obra de Machado de Assis. E eu vou estar falando sobre o escritor Lima Barreto e Cruz e Souza. Tá? E aí vamos ter os debates e mais os vídeos dessas obras, mais os materiais, ou seja, muito movimento aí na parte da tarde também. Aguardamos todos vocês, todos e todas, e todes, todo mundo, tá? Obrigada pela presença aqui na parte da manhã. Obrigada, professora Rosana, veio lá de Cabo Frio, né, aqui para nos dar esse prazer, né? Pena que, né, ficou apertado. Marco Antônio, chega aqui, por favor, na porta ali. Vamos fazer o seguinte, porque tem as pessoas que estão ali tomando conta das barracas. Elas também precisam almoçar, a não ser que vocês queiram se vingar delas e deixá-las sem almoço. Mas eu acredito que não seja esse o espírito. Então, as pessoas que mandaram o nome, CPF, já estão com o nome na portaria do refeitório. O Marco Antônio vai conduzir vocês até lá. Então, agora, é muito importante que a gente esteja aqui antes das 2h30, inclusive permitindo ao pessoal que está cuidando das barracas também almoçar. O refeitório funciona até que horas, Marco?
Não estou ouvindo. Até 2h30. Então tá bom. Então, por gentileza, vamos papar. Exatamente. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos... Bia, vem aqui do meu lado, por favor. Sobe aqui. Bom, tá, vocês todos estão sabendo que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, está em estágio 2 de segurança, de atenção, e também na região metropolitana, vocês já devem ter recebido tempos de redes sociais, né? As coisas vêm, a informação voa. A UERJ, eu acabei de ler um comunicado da reitora da UERJ, eles estão caminhando, já suspenderam as atividades para a noite, estão pedindo para quem está no prédio se deslocar com cuidado, mas está todo mundo, enfim, fomos surpreendidos negativamente por essa notícia. Conversando com Bia, nós estamos aqui fazendo a transmissão online, conversando com Bia, nós chegamos à conclusão, e com a professora June, que é a coordenadora técnica, e com o Evandro, que é o presidente da Artcult, que não tem sentido a gente manter as atividades aqui, até porque não sabemos até que momento a UERJ vai permitir que esteja em funcionamento. A gente achou mais prudente a gente suspender, infelizmente, e, após a suspensão, conversarmos sobre o retorno em segurança de todo mundo que chegou dos diversos municípios, tá certo? Então, não é para... A gente não vai... Eu não vou embora, Evandro não vai embora, nós vamos ficar aqui para resolver isso. Mas a atividade, a gente precisava dar um encerramento formal, tá certo? Eu vou pedir só mais um pouquinho de paciência. A Bia nos encaminhou um vídeo que eu acho que, mesmo nessa situação fora do normal, ou muito próxima do normal, infelizmente, a gente possa ver esse vídeo, que está ali já na tela, que é uma convocação. Bom, vocês vão ver o vídeo. Pode passar, Renato. Espera aí, então, segura aí. Então, a ideia seria, enquanto a gente vê o vídeo, no caso, todo mundo sabe onde estão suas vans, que é para a gente, depois daqui, já ter como vai ser esse deslocamento. Não, isso aí a gente não precisa fazer com a transmissão ao vivo. A gente encerra e aí organiza, tá bom? Renato, por gentileza, roda o vídeo. Aquelas que acordam cedo e fazem a vida acontecer. Somos as que desafiam barreiras e transformam o impossível em realidade. Somos as que inovam, abrem caminhos e criam o futuro. Somos as que movimentam a economia, a política e a cultura. Somos aquelas que estudam, trabalham, cuidam e educam. Somos quem compartilha saberes e quem cria novas formas de existir. Somos criativas, visionárias, inventivas e estratégicas. Somos as que mostram que outro mundo é possível, necessário e vem sendo construído em redes, rumo à reparação e ao bem viver. Nós abrimos passagem, sonhamos juntas e transformamos nossas vidas, nossas famílias e nossas comunidades. Somos mulheres negras e nós sonhamos. Eu sonho com um mundo capaz de acolher mulheres negras em nossa imensa diversidade. Eu sonho com um Brasil onde meninas negras possam crescer, acreditando que o mundo também foi feito para elas. Eu sonho com um país onde todas as mães possam dormir tranquilas, sem temer pela vida de nossos filhos. Eu sonho em ver nossas ideias transformando leis, ruas, espaços que ainda tentam nos negar. Eu sonho com oportunidades, autonomia financeira, dignidade no trabalho e descanso. Eu sonho com as favelas de norte a sul do país, pulsando cultura, alegria e futuro.
Eu sonho com a ciência, a comunicação e a tecnologia abraçando o Brasil real. Eu sonho com educação, segurança, afeto e acolhimento para todas as meninas e mulheres cis e trans do Brasil e do mundo. Eu sonho com um Brasil que garanta nosso direito sagrado a terras dos nossos ancestrais. Eu sonho um país que respeite os corpos plurais, sem racismo nem capacitismo. Eu sonho com um Brasil que a vida das crianças negras seja protegida e respeitada. Eu sonho com um país onde nossa arte, cultura e saberes sejam valorizados. Eu sonho com todas nós marchando juntas. Por reparação e bem viver. E você, irmã, amiga, prima, mãe, tia, avó, amor, qual o seu sonho? Você está mais do que convidada a juntar o seu sonho aos nossos, na Marcha das Mulheres Negras rumo à reparação e bem viver. Cada história conta, cada sonho conta. Na construção de um país mais justo que abra caminhos para uma sociedade de bem viver. Se você acredita que os sonhos das mulheres negras podem transformar o Brasil e o mundo, vem marchar com a gente. E toda mulher negra tem seu lugar na marcha. Se organiza e vem. Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, onde os nossos sonhos se encontram. Somos aquelas que acordam cedo e fazem a vida acontecer. Bom, gente, vamos terminar. Infelizmente, não da maneira que gostaríamos. Convidar todo mundo que está aqui no auditório para vir aqui para o palco. Nós vamos tirar uma foto para lembrar esse momento, que afinal o projeto não termina do jeito que gostaríamos, mas ele continua nas suas ideias, nas suas forças, no que foi construído, no material didático que a professora Juni construiu, nos vídeos, trailers que a Arte Cult produziu, nos vídeos divulgados de todos os eventos que aconteceram, os 5 seminários, e na história viva da Arte Cult, que com 20 anos de existência continuará lutando por, enfim, qualificação, respeito, educação, inclusão e integração. Muito obrigado, uma boa tarde. Vamos vir aqui para frente para a gente tirar uma foto, todo mundo junto, por favor.